Você sabia que um agente inteligente não precisa saber tudo? Saiba a hora certa de passar o bastão para um humano. Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, eu sou Rodrigo Schwab da Mercado Binário e no vídeo de hoje vamos falar sobre a interação entre agentes inteligentes e humanos. Se até agora você achava que o objetivo era fazer a IA resolver tudo sozinha, hoje você vai entender que em alguns momentos o verdadeiro diferencial é saber quando ela deve sair de cena e entrar a intervenção humana. E pode salvar essa operação de crises, erros e até clientes frustrados. Por que agentes inteligentes precisam saber falar como gente? Quando falamos de automação de IA, muita gente pensa em eliminar o trabalho humano, mas o objetivo real é aumentar a eficiência sem perder a humanidade. E por isso, seu agente precisa ter duas habilidades-chave: saber quando está perdendo o controle da conversa e saber adicionar um humano de forma elegante e fluida na conversa. Eu trouxe aqui alguns pontos de quando essa intervenção humana pode ser interessante. Por exemplo, você pode pôr limites de falhas ou tentativas. Se o agente tentar entender a intenção do cliente 3 vezes e não conseguir, ele deve encerrar o ciclo com educação e transferir para um atendimento humano. Trouxe um exemplo aqui, ó. Acho que talvez eu não esteja conseguindo te ajudar da melhor forma. Vou te transferir para um de nossos atendentes especialistas nesse assunto, tudo bem? Vem em ações de alto risco. Quando o cliente pode, por exemplo, cancelar um serviço ou pede para autorizar um reembolso, ou enfim, mexer com dados sensíveis, o agente deve sair do caminho. E aí eu trouxe um exemplo. Ó, essa ação é sensível, precisa da análise de um outro especialista. Estou te transferindo para o nosso especialista nesse assunto e você aguarde só um minutinho. Como implementar isso na prática? Você pode usar 3 gatilhos principais para ativar essa transição para o humano. Por exemplo, um gatilho de ação inteligente do agente. Quantas tentativas repetidas ele tiver sem sucesso, faz uma transferência automática com aviso educado. Ou pode ser uma solicitação de ação crítica. Ó, toda vez que tiver um aviso de segurança XYZ, coloque uma intervenção humana obrigatória. Ou frustração, né? Identificou um cliente insatisfeito. Toda vez que identificar esse cliente insatisfeito ou essa frustração na mensagem, encaminhe imediatamente para o fulano de tal, para o ciclano. Tudo isso pode ser implementado dentro de ferramentas como a ElevaWeb, por exemplo, que permite configurar os gatilhos sem precisar de um programador ou entender de desenvolvimento ou de código, ou ainda ter que ficar lendo as conversas para ir por um atendimento humano, né? Ela já entende na hora e transfere. Configure a sua ferramenta para definir quantas tentativas ela deve fazer antes de transferir. Por exemplo, mapear palavras-chave sensíveis como cancelar, reembolso, erro no sistema ou atendimento humano. Acionar alertas em tempo real via notificação, via e-mail, via WhatsApp para os humanos assumirem o atendimento, além de transferir essa chamada para o atendimento humano. E registrar tudo no CRM de forma automática, mantendo o histórico do cliente. Aí você pode usar a IA para responder com empatia e depois transferir para um atendimento humano com muita elegância. A filosofia por trás dessa intervenção humana. O que você precisa entender é que a IA não veio para substituir o humano, ela veio para preparar o terreno. Ela resolve o básico, coleta dados, abre contexto, envia links, faz o feijão com arroz. O trabalho pesado, o trabalho árduo, de várias vezes você ficar fazendo as mesmas perguntas para várias pessoas, vários clientes. Mas quando a coisa aperta, ela passa a bola para quem pode finalizar com sensibilidade, análise ou mesmo um improviso, que é o ser humano. Isso torna a jornada muito mais segura, mais eficiente e mais confiável, tanto para você quanto para o cliente. Agora me conta, em qual momento da sua operação você acha que seu agente deveria acionar um humano automaticamente? É no atendimento? É nas vendas? É no pós-venda? É no suporte ao cliente? É na cobrança? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder e até sugerir um melhor gatilho para você usar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal da Mercado Binário. No próximo vídeo da série, a gente fecha com chave de ouro, mostrando como monitorar e ajustar os seus agentes inteligentes ao longo do tempo para garantir uma performance e evolução contínua.